Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, esse espaço aqui especial para discutir e debater os principais fatos, os principais acontecimentos do noticiário internacional, sempre, você sabe, com o nosso jeito, com a nossa pegada, o nosso olhar, com uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau, tô de volta aqui para a bancada depois de um breve período de férias, muito justo e muito revigorante, devo dizer, mas estou de volta aqui para a nossa nave e não tô sozinho, como nunca estarei aqui nesta iniciativa. Tá aqui comigo ele, grande figura humana, o editor de internacional do BDF, Rodrigo Durão. Como é que você tá, Durão? Tô ótimo, Lucas. Muito Maravilha. bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo depois dessas merecidas férias. É isso aí. E se você, assim como o Lucas, ficou surpreendido com a data e o horário novo do Brasil de Fato, vai se acostumando. Toda quarta, 11 horas da manhã, a gente vai estar ao vivo no Spotify, no YouTube, na rádio Brasil de Fato FM 98.9. Que luxo, hein? Rádio FM 98.9. É um luxo mesmo a nossa equipe de correspondentes. Que é um luxo só também. São vários luxos, 4 luxos, né? Afinal, quem tem na imprensa brasileira correspondentes na Rússia, na China, em Cuba e também na Venezuela, Lucas? Lugares estratégicos aí do Sul Global, né? Da nossa comunidade aqui do Sul Global, para poder comentar e ajudar a gente a compreender um pouco melhor os fatos que acontecem no noticiário internacional e hoje, fundamentalmente, que vai impactar aí quase toda a comunidade do Sul Global, o nosso tema de hoje que vai render ainda muitas discussões, que está acontecendo ainda, né? Muitas coisas até sábado, onde vai ser o funeral do Papa Francisco, que faleceu, e a gente vai discutir esse legado e os impactos dessa morte do Papa, não só para o mundo, mas especificamente para o Sul Global, né, Durão? Exatamente, Lucas. O Papa Francisco morreu, ele estava internado desde fevereiro, ele morreu e com ele acabou os seus 12 anos de pontificado. É sempre bom lembrar o caos que a Igreja Católica se encontrava na época em que ele assumiu. O maior escândalo de pedofilia da história da Igreja Católica, o Banco do Vaticano, envolvido em esquemas de corrupção, e o Papa anterior havia renunciado. Algo inédito, havia séculos. Bento XVI, né? Bento XVI renunciou, coisa que não acontecia... Sim. Assim, há muitos séculos, se não me engano, desde a Idade Média. Levando tudo isso em conta, o Papa Francisco se tornou um dos papas mais populares, um dos papas mais queridos, progressistas, revolucionários e... Enfim, ele também acumulou ódio também de alguns setores da extrema-direita que eram contra as ideias, os princípios dele de tornar a igreja mais progressista, mais voltada aos pobres, mais inclusiva, incluindo divorciados, mulheres, a comunidade LGBT, entre muitas outras coisas. E para falar sobre o primeiro Papa argentino e sul-americano da história, a gente vai até Cuba, onde fica localizado o nosso correspondente do Brasil de Fato, em Havana, que é argentino, nosso Gabo, Gabriel Vera Lopes. Olá, Gabo, um prazer ter você aqui com a gente. E eu já começo te perguntando, quais são as principais obras, o principal legado do Papa Francisco e por que é importante discutir esse legado, Gabo? Salve, salve, pessoal, tudo bem? Bom, eu acho que tem duas coisas que são bem importantes. A primeira é sua origem latino-americana, periférico, como ele gostaria de falar. Ele falou na primeira vez que ele saiu lá para falar publicamente no Vaticano que ele vinha do fim do mundo, né? E todo o seu pensamento foi um pensamento articulado na ideia de que é melhor olhar desde as periferias espirituais, periferias geográficas. Isso tem duas consequências políticas. O Vaticano, a Igreja, o catolicismo não pode olhar o mundo desde a riqueza, não pode olhar o mundo desde a Europa, não pode olhar o mundo desde os poderes centrais. Tem que abraçar
os mais humildes, a gente pobre, os periféricos, os migrantes, as mulheres, etc. Então, qual é o legado? Eu acho, bom, depois de muito tempo de uma igreja muito focada nas pautas morais, muito repressiva nas pautas morais, tem uma nova abertura, uma, um novo período onde está mais focada nas pessoas, na misericórdia, nos ensinos do revolucionário que foi Jesus. Então, eu acho que isso é muito difícil de reverter. Isso é muito difícil de voltar para trás. Nós sabemos que não tem conquistas inalteráveis, né? Nada é para sempre. Mas uma vez que você pegou uma abertura, você pegou mais flexibilidade para falar com o pessoal da comunidade LGBT, com as mulheres, com outras religiões, é muito difícil retrotrair isso, voltar para trás. Então, eu acho que uma das primeiras impressões que eu tenho com o legado do Papa é que ele abriu um novo processo na igreja. E que esse processo, essa nova etapa, vai ser difícil de ser clausurada. E a outra coisa que eu acho que é muito importante é que ele logrou um diálogo não só com a comunidade cristã, não só com os católicos, também com os laicos, também com os agnósticos, não só com outras religiões. E por isso também que ele foi tão carismático, né? Na ideia de poder falar com outras pessoas que entendem que a justiça social, que a luta por um meio ambiente mais saudável, que a luta por uma sociedade mais justa é possível também fazer não só desde os progressismos e as esquerdas, também com os setores da igreja. E eu acho que isso é muito potente. E não é casual que seja um Papa latino-americano que vai até Roma para falar que isso é possível. Lembrando que a gente está ao vivo aqui na Rádio Brasil de Fato, 98.9 e também no YouTube do Brasil de Fato. Então, eu queria convidar você a mandar a sua pergunta, seu comentário, sua sugestão, porque é justamente a morte do Papa Francisco que é um tema, né, Durão, que vem mexendo com os brasileiros muito, né? Porque o Papa é muito amigo do Brasil, muito próximo do Brasil, né? Muito. E os brasileiros ficaram muito comovidos e tinham muita simpatia pelo Papa Francisco, Foi o né? primeiro lugar que ele visitou Que ele visitou justamente, no início né? do seu pontificado. Exatamente. Então a gente sabe, e nosso objetivo aqui é discutir justamente essa característica bem pontuada pelo Gabo, dele ser latino-americano, de ter essa proximidade justamente com a periferia do mundo, a periferia do sistema, né? Na qual estamos aqui brasileiros incluídos, né? E para ajudar a gente a discutir essa importância e enxergar e entender um pouco mais essa importância geopolítica do Papa Francisco e da Igreja Católica, do Vaticano como um todo, a gente vai ter o prazer aqui de receber o professor de Ciências da Religião da PUC São Paulo, Jorge Cláudio Ribeiro, que participa pela primeira vez aqui no Estrangeiro. Professor, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje para abrilhantar o nosso programa e ajudar a gente a compreender um pouco melhor essa pergunta que eu já te faço de cara, né? Qual que é a importância geopolítica da Igreja Católica hoje, né? E por que é importante a gente entender quais os impactos da escolha do próximo Papa? Obrigado por estar aqui, professor. Oi, Stanislau, Lucas Stanislau e Rodrigo. E nossos telespectadores também. Muito prazer estar aqui. Eu acho assim, em termos de geopolítica, a importância do catolicismo com Papa Francisco, ela cresceu. Embora não no sentido que nos interessa, mas com João Paulo II também cresceu muito. Ele se aliou a Ronald Reagan para ali o Império Soviético, e o Papa Francisco ele não fez esse tipo de intervenção nem nessa direção, muito pelo contrário. Mas a força do catolicismo, pelo que se pode observar, não é mais como era na Idade Média, depois na Idade Moderna, em que a igreja era proprietária de terras, de riquezas incomensuráveis, de poder político. Hoje, o catolicismo tem uma
uma importância de tentar intervir. O soft power não tem tanto aquela importância que teve antes, tá? E se insistir em misturar política com religião, vai se dar mal, né? Isso acontece, por exemplo, em Israel, né? No Irã, em países árabes em que a parte política é regulada por clérigos religiosos. Isso aqui a gente já vai se desacostumando. O nome desse negócio é teocracia, né? Bom, o Papa, ele foi mais, a meu ver, ele foi mais um profeta que anunciava caminhos, que até fazia gestos, palavras, discursos, presença, né? Ele foi pró gestos inesquecíveis, tá? Também ele foi, no sentido mais pleno do termo, ele foi um relações públicas. Ele colocou debaixo do foco da visão pública questões como as que vocês já mencionaram, que o Gabo analisou com tanta perspicácia. Mas isso ele fez. Ele avançou um terreno e deixou algumas coisas para trás, mas isso é deliberado. Ele avançou, na minha entendimento, ele avançou até onde era possível, porque o catolicismo é um transatlântico, ele não para, ele não muda de rumo com essa facilidade com que outras religiões menores, e aliás todas as outras são menores, podem fazer, podem corrigir seu rumo, podem inovar. Quer dizer, é impensável, por enquanto, você ter uma sacerdotisa, uma ministra, mulher de sacramentos. Isso é reconhecidamente, né? Embora já se pratique muito, mas nem se admite, né? Tem muitas mulheres, muitas religiosas que exercem sacramentos informalmente, mas elas fazem, né? Professor. Bom, fala. Apesar de a Igreja Católica ser um grande corpo que não se mexe muito, ela se mexeu agora, né? Ela se mexeu durante a doença do Papa, sendo mais transparente do que nunca, dando informes diários de como ia a saúde dele, muito motivada pelas fake news que borbulharam também, que inundaram o mundo. Segundo estudos, 40% do que foi postado sobre o Papa nesse período era mentira, era fake news, robozinhos com interesses políticos por trás. E isso isso fez a Igreja Católica dar um passinho à frente e dar boletins diários. O que eu pergunto para o senhor é o seguinte: agora você acha que é possível que a Igreja continue com nesse caminho que o Francisco abriu? Eu pergunto isso tendo em vista o conclave. A gente vai escolher daqui a um pouco o novo Papa. E já estão indo para Roma líderes do mundo todo, desde gente que era alinhada aos pensamentos do Francisco, como o presidente Lula, até inimigos declarados. Donald Trump, Javier Milei, gente que havia se posicionado contra o Papa. Por que eles estão indo lá? Você acha que tem possibilidade deles influenciarem essas pessoas, esses cardeais que vão escolher o novo Papa? Não sei se eles têm possibilidade, mas que eles querem, tem esse desejo, né? O Trump não está lá por acaso, ele não vai rezar, ele vai fazer outra coisa. O Milei não sei. Então, o que a gente
pode ver é que, olha, para o meu entendimento, esse conclave já está acontecendo há muito tempo, tá? Há uma ala oposta a Francisco, não só a Francisco, mas as ideias dele, e essa ala já está se organizando há muito tempo. Aliás, a direita, os conservadores, eles, sinceramente, eles não têm o que fazer. Então, porque conservar não é criar, não é construir. Conservar é segurar o que já existe. É mais do mesmo. Então, esse conclave já está sendo preparado, já tem o cardeal Burke, que é um sujeito... Ele não estava lá, ele era um cri-cri, ele é um cri-cri, ficava enchendo o saco do Papa, ele e outros associados, mas ele é o mais conhecido, para... o que ele queria? Ele queria que o Papa mudasse sua opinião, mudasse seu gesto? Não, ele queria marcar presença, ele queria se confirmar como líder da oposição e, possivelmente, eleito como Papa da oposição. Então, eu acho que... Mas qual a força dessa oposição hoje? Não é muito grande, mas existe. Você não pode ficar esperando, sentado em cima dos louros, tá certo? Ela existe, eles fizeram várias coisas muito desagradáveis. A força dessa oposição é a força do catolicismo estadunidense, que é muito conservador, muito ritualista, muito moralista, tá? Muito fundamentalista, como o protestantismo lá também é desse jeito. E que integra as bases do governo Donald Trump, né? Foram apoiadores da campanha do Trump, né? Integram as bases do Partido Republicano. A né? ideia Pois era... e os apoiadores daqui do Bolsonaro, né? Os evangélicos, muitos evangélicos, não todos. Então, o que a gente vê é que essa oposição, ela está de tocaia e tá armada, ela tá com um punhal verde e amarelo, sabe, desembainhado. Não verde e amarelo, é uma metáfora. Então, Entendemos. o que a gente pode esperar? Esse conclave, que já começou faz tempo e que é preciso... a gente não vai estar lá, né? Mas é preciso estar atento, como diz o Caetano, atento e forte, né? Então, a gente tem 135 votantes, a gente tem 108 cardeais que foram colocados foram sagrados cardeais por Francisco, então é uma maioria importante. Vamos ver. Acho que eles não vão, como diziam meus alunos, eles não vão se afinar, né? Certo. Eles não vão se intimidar, tá bom? Vamos ver, a se confirmar, né? A gente vai estar acompanhando de perto esse conclave, porque é isso, são várias forças e vários interesses que estão sendo jogados ali a portas fechadas, né? Agora, eu queria, professor, se me permite, só trazer de volta o Milei para a discussão, porque é isso, né? Na América Latina, o Milei tem sido um dos maiores, se não o maior aliado do governo Trump, e essa proximidade do Milei ser argentino como o Papa Francisco era, né? E aí eu queria perguntar para o Gabo, como é que tá essa questão mais política e desse impasse político criado com a morte do Papa Francisco na Argentina, porque a Argentina justamente vive um momento político muito delicado, né? Acabou de ser aprovado um novo crédito, um novo empréstimo com a FMI, e o governo Milei enfrenta pressões das ruas, né? Depois de marchas grandes, né? Multitudinárias do 24 de março, dos aposentados, o governo pressionado, tentando ali proscrever a ex-presidente Cristina Kirchner no Senado, e justamente a morte do Papa vem numa semana meio chave para o governo mudou o regime cambial, enfim, várias questões políticas e econômicas jogadas na Argentina. E de repente Milei, que era inimigo declarado do Papa Francisco, acaba
prestando homenagens ao pontífice, a Roma vai participar do funeral do Papa. Para a Argentina, para o momento político da Argentina atual, como que cai a morte do Papa Francisco e para o governo Milei especificamente, né? Como é que o Milei sai desse processo todo? Bom, o primeiro que nós temos que entender é que o Papa Francisco foi um líder espiritual muito importante para o povo argentino, mas com muito ênfase, com muita força para os pobres da Argentina. Ele era muito próximo com os movimentos sociais da Argentina e do mundo. Ele organizou vários encontros, também foram partícipes e também arquitetos desses encontros, o MST do Brasil e outros movimentos sociais do mundo. Então, isso é um problema para o governo de Milei, porque as ensinanças, as falas, as missas, tudo o que fez o Papa Francisco vai em contra das ideias dos libertários argentinos. Então, aí eu acho que o que está enxergando, que olha o governo de Milei, é que eles têm um problema. Tem um problema porque nós gostemos ou não, a morte também traz muita mais reflexão sobre o personagem histórico, né? Então, nós estamos todo mundo falando do Francisco, estamos todo mundo voltando a ler suas encíclicas, olhando suas falas, e tudo isso tem ensinanças que são muito contrárias com as ideias da extrema-direita. Eu acho que é um momento muito delicado para a Argentina, para o governo da Argentina, e também é uma oportunidade muito grande para os movimentos sociais para voltar a poder colocar na fala da solidariedade, da justiça social, no centro da conversa pública. E isso pode ser um problema muito grande para o governo de Milei. Então, o que está fazendo o governo Milei é tentar trazer um pouco de calma com estes jeitos que eles estão fazendo, viajar para o Vaticano, mas o que acontece é que Milei falava que o Papa era o representante do diabo na Terra. Então, Uhum, depois que você disse isso, não tem muito para voltar para trás. claro. É um pouco difícil, né? Não é, eu não gosto muito deste cara, uma coisa assim. Então, Uhum. eu acho que o que é muito interessante olhar é que a base de Milei sigue odiando o Papa e o governo tem que fazer jeitos, tem que fazer algumas reverências para a figura do Papa. E isso está trazendo alguma complicação. Mas é o que a gente comentava ontem aqui na redação, né, Dura? Que as bases do Trump e do Milley foram incitadas a achar o Papa Francisco um herege, né? O próprio anticristo, né? Como acabou de dizer o Gabo, né? E agora eles têm que reconhecer a importância do Papa Francisco por interesses políticos, né? Que estão sendo jogados aí no momento, né? Principalmente na Argentina, né? Todo país que tem um papa escolhido da sua própria nacionalidade tende a se tornar ainda mais fervoroso, religioso, porque se mistura com nacionalismo também, né? Isso não dá para negar. Mas, Gabo, você que leu as encíclicas do Francisco, é, na sua opinião, o que se mais se destaca? Porque ele falou muitas coisas memoráveis ao longo desses 12 anos de papado dele. Você destaca alguma especial? Bom, eu acho que tem dois ou três ideias muito fortes na ideia do Papa Francisco. A primeira tem que ver com isto que eu falava no início do programa, da ideia do periférico, do que significa a periferia. Para ele, a ideia de comunidade, a ideia de totalidade, a ideia de justiça só pode ser construída desde a periferia. Isto tem uma ensinança que é, de novo, o sujeito de transformação são os pobres, são os que sofrem, são quem são esquecidos por a história. Então, eu acho que aí tem uma ideia muito forte, porque o que significa isso? O que significa é que são os sem terra quem tem que construir um Brasil mais justo. Significa que são os sem teto quem tem que construir um Brasil mais justo. A segunda ideia é trazer de novo a ideia de justiça social, que é uma ideia muito forte na tradição cristã, mas que tinha sido esquecida de alguma forma, né?
E num mundo tão de direita, num mundo que está com personagens com crescimento da extrema-direita, tudo que tem cheiro de solidariedade é revolucionário. E a terceira ideia, que eu acho que é muito potente, tem que ver com a ideia de misericórdia. A ideia de que a igreja não pode ser, a igreja, o que seja, né? A ideia de que não pode ser um lugar para expulsar os que sofrem. Tem que abraçar os que sofrem. Tem que ser um lugar onde tudo aquilo que tem feridas da vida, como ele dizia, pode entrar. Isso está falando do pessoal LGBT, está falando das mulheres discriminadas, está falando dos migrantes. Por isso que ele ficava todo o tempo fazendo esses encontros com estes setores. Não com os príncipes do mundo, não com os chefes de Estado do mundo, senão com o pessoal que está sofrendo. E sofrendo de verdade a discriminação que a própria igreja fez. Então, eu acho que aí é uma coisa que é importante. Escutando também o que falava o professor, tem uma ideia que eu gosto muito dele, que ele falava uma coisa assim que é mais importante abrir processos do que ocupar espaços. E isso é uma ensinança também para o que significa as transformações sociais, espirituais, sociais. Não, o importante não é quem é o presidente, quem é o deputado, quem é o referente do movimento, senão o criar o movimento. Criar a participação do povo, criar a participação dos excluídos. E eu acho que aí tem uma ideia forte. Isso tem mexido muito com um monte de pessoal da minha idade, pessoal que cresceu com uma ideia muito de uma igreja muito reaccionária e que foi Francisco que, de novo, logo construiu esse ponte de diálogo. Você, Durão, falava que todo o país, quando é eleito seu Papa, fica um pouco mais católico, ou tem mais atenção com o que está acontecendo. Nesse dia que fez a missa em Buenos Aires, um monte de amigos meus que são de favelas e coisas assim, eles foram para lá, pessoal que é laico, pessoal que não é que fica escutando todo o tempo, mas eles falavam para mim uma coisa que eu gostei muito, que era o que eu mais gosto do Francisco é tudo o pessoal que odeia ele. Porque tudo o pessoal que odeia ele é a pessoa que eu odeio. Que Então termômetro ele é meu amigo. perfeito, que termômetro acertado, né? Que coisa correta. É isso, você mede por quem tá do outro lado da trincheira, né? Exato, exato. Perfeitamente. E eu acho que justamente isso, né, de abrir espaços, isso o Francisco fez e vamos observar agora sendo conclave para os próximos passos. Esses espaços vão ser mantidos e vão, mais importante ainda, ser ampliados, né, com o próximo mandato aí do próximo Papa. Eu acho que a gente precisa incluir também na discussão outros espaços que Francisco abriu nos chamados países do sul global, né? Nas comunidades asiáticas, africanas, e acho que isso a gente precisa discutir aqui, o estrangeiro serve para isso, mas antes da gente continuar o papo, eu queria lembrar você que a gente está ao vivo na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM, e para você que está chegando pela primeira vez na rádio, você tem que saber que a gente tem o programa especial Conexão BDF de segunda a sexta-feira, na edição da manhã às 9 horas da manhã, na edição da tarde às 5 horas da tarde. A gente vai trazer as principais notícias do dia num jornal, um clássico jornal de rádio, mas que não é tão tradicional assim, porque tem a nossa visão popular do Brasil e do mundo. Então nossos colegas Kaique Santos, José Eduardo Bernardes e Larissa Borré vão estar de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã e às 5 da tarde, aqui na Rádio Brasil de Fato, para te trazer o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo, com aquele nosso jeitão, Durão, aquele nosso olhar popular do Brasil e do mundo. E eu aproveito para fazer um comercial também da nossa cobertura do falecimento do Francisco. Certo. Gabriel Vera Lopes, o Gabo que nos fala, fez uma matéria excepcional falando da trajetória dele na Argentina, desde cedo, dos pais dele que vieram fugidos do fascismo do Mussolini, foram para a Argentina, a postura dele durante a época pós-Perón, da época da ditaduras em das si. Ditaduras, né? Que a ditaduras. Argentina viveu nesse período, né? Exatamente. E hoje também a gente tem uma matéria sobre a ligação do Papa com os movimentos populares, incluindo
o MFT, Lucas. É isso. Então, para você que quer acessar esses conteúdos, você tem que sintonizar no 98.9 aqui na Grande São Paulo, no Conexão BDF e também que vai ao vivo na rádio e também no YouTube do Brasil de Fato, para o Brasil e para o mundo todo, né? Que é onde a gente está aqui agora transmitindo o estrangeiro. Mas como eu dizia, Durão, a relação do Papa Francisco com os países do sul global, né? Ele acabou ampliando a Igreja Católica justamente para dar mais vozes para esses países vizinhos nossos, né? Africanos, asiáticos. Isso também estremeceu um pouco as bases do catolicismo. De uma maneira concreta. Ele nomeou cardeais vindos desses países. Se não me engano, foi o... Se eu estiver errado, professor, por favor, me corrija. Mas acho que foi o Papa que nomeou mais cardeais vindos de fora da Europa, entre todos os papas. E eu pergunto para você o seguinte: qual a importância disso? Já dá para a gente fazer alguma espécie de medida, mesurar qual que é a importância dessa democratização mais global aí da Igreja Católica? Se trouxe mais... enfim, se teve repercussões práticas? Tá. Antes de te responder, eu tinha levantado o dedinho porque eu queria pontuar uma coisa. Depois que foi eleito Papa, o Francisco não foi à Argentina. Pois é. Não é porque ele não gostasse da Argentina. Ele falou, olha, eu passei 60 anos na Argentina, né? Agora, meu espaço é o mundo. Então, ele estava voltado, não é só as suas origens, tudo bem, ele não renegou jamais, né? Mas ele passou a ser um cidadão do mundo. E aí junta-se... Está certo que quando ele veio ao Brasil, juntou-se, ele teve um encontro com uma multidão de argentinos que foram lá numa missa dele, foram 30 mil, uma beleza, uma coisa de doido, né? Recebeu sempre personalidades, etc., da Argentina, não renegou, mas ele não encontrou espaço, tempo para ir visitar o seu país natal, porque o seu país natal é este mundo aqui, né? E este mundo aqui, ele fez uma lindíssima encíclica chamada Laudato Si, que é ecológica, mas é ecológica num sentido bem amplo. Aliás, para elaborar eu dei aula sobre essa encíclica durante vários semestres, eu adoro essa encíclica Laudato Si. Fala mais para a gente, professor, sobre ela. Essa encíclica, ela, primeiro, não foi escrita por um papa só, não é a autoria de uma pessoa só, coisa que reflete o jeito do Francisco trabalhar. Ele trabalhava com equipes, e foram muitos consultores que ele teve, pré-redatores, até que ele finalizou. Tinha até uma cientista judia. Qual é o problema? Não tem problema nenhum, né? É só para mencionar, porque não tem mesmo. Então, a gente vê que ele trabalhava em equipe, ele tinha um conselho dos cardeais. Então, ele, de fato, não podia sair voluntaristicamente para frente, com a bandeira na mão e que se danem as bombas. Não, ele ia tentando criar consensos, né? E conseguiu, né? Graças, inclusive, não só à sua autoridade, como a seu carisma. A presença dele, as viagens que ele fez, os encontros, os perdões que ele pediu, né? Como lá no Canadá, isso tudo são sinais proféticos, né? Os perdões Mas no Canadá, eu só queria desculpa interromper, só para contextualizar, os perdões no Canadá tem a ver com as escolas católicas para indígenas, né? E com diversos crimes cometidos, abusos e crimes cometidos nessas escolas, né? Contrariar a cultura original, deturpar, vamos dizer assim, a alma dos alunos, das pessoas, né? Foram coisas horríveis mesmo. Mas na missa estavam lá os indígenas
todos paramentados, não como sacerdotes, mas paramentados com as roupas da sua cultura original, que é uma coisa linda mesmo. Bom, então, a encíclica Laudato Si, ela parte de um princípio, um cântico de São Francisco, louvado sejas, meu Senhor, pela terra, pela água. É uma coisa linda. Bom, mas não é isso. Isso é só a primeira inspiração. Ele fez, ele e a sua equipe, aliás, em 2015, próximo da COP 21, que foi lá em Paris, que então ele se articulou, né? Não só ele foi uma voz religiosa num foro civil, num foro laico, né? Então, científico. E ele fez várias análises nessa encíclica sobre de que forma se chegou a se sacrificar da nossa terra-mãe, né? Como é que a ciência contribuiu para arrasar com a terra, como é que movimentos que ele em duas vezes, ele faz uma menção meio metafórica, para quem puder entender, ele dizia assim, nos últimos 200 anos, quer dizer, capitalismo, né? Uhum. Então, ele faz como é que é possível ter aí na praia dele, uma espiritualidade lógica. Como é que são algumas pequenas medidas que ele acredita. Não sei se ele foi totalmente ingênuo, se teve algum efeito. Teve, mas eu desconheço. Sim. Assim, grupos que se formaram de jovens, de católicos, com a intenção, com a preocupação ecológica, né? Então, ele fez uma oração pela terra, ele criou. Então, foram várias medidas de vários níveis, tanto espiritual, intimista, quanto uma coisa mais coletiva, mais estruturada. Sim. Tá certo? Agora, dessas Então, colocações que vão ficar eternizadas do Papa Francisco, né, uma das que eu acho mais simbólicas é de quando ele comparou Jesus Cristo a um refugiado. Comparou não, ele disse que Jesus Cristo era um refugiado, né? Essa que é comum às vezes em setores populares da Igreja Católica, né? A gente às vezes faz a comparação, mas o Papa dizer isso, né, o representante máximo da Igreja Católica, é muito simbólico, né? Além disso, a gente não pode esquecer o quanto ele foi próximo da causa palestina, o quanto que ele defendeu os palestinos pedindo pelo fim do genocídio cometido por Israel na faixa de Gaza, e sempre se colocando ao lado dessas pessoas que estão morrendo de fome e morrendo com essas bombas de Israel. Eu ia chegar lá e perguntar pro Gabo, né? A gente tem até a morrer, né? Até a sua morte, o Papa ligava, né, Gabo, para uma paróquia em Gaza, né? Para conversar com os palestinos lá em território que estavam sofrendo e perguntando, né, como que tá a situação, como é que tá a vida de vocês, do ponto de vista humanitário. Então, essa questão do refugiado, do migrante e agora na mais recente fase do genocídio palestino, a questão palestina foram temas muito caros também no papado do Francisco, né? Sim, foram muito claros e foram muito... Ele teve muito coragem para falar dessas coisas, né? No momento onde nós temos que ver de novo, né? Por fora dos pequenos círculos de esquerda, progressistas, em Ocidente, não tem ninguém que está falando do problema na Palestina, no genocídio da Palestina. A mídia hegemônica, a mídia corporativa, não fala disso, não fala genocídio, que é o que está acontecendo. Então, o último dia, o domingo de Páscoa, o Jesus estava envolto, estava colocado num pano palestino. Então, isso tem uma simbologia... Uma café, então, isso tem uma simbologia muito forte. E isso também é muito pouco perdonado
por setores mais de direita. Na Argentina, eu estava olhando aqui em Twitter hoje de manhã, estava cheio de pessoal falando, bom, o Papa era próximo de Hamas, era próximo do terrorismo, ele odiava o Estado de Israel e coisas por estilo, né? Tem um lobby muito forte dos setores sionistas contra o Papa Francisco, por isso mesmo que vocês estavam falando, né? Então, de novo, o que acontece é, num mundo tão de direita, num mundo onde o personal político está ficando tão à direita, onde um genocídio, nós podemos olhar um genocídio em vivo direto por a tela dos nossos fones, bom, é importante um líder espiritual da taxa de um papa falar dessas coisas que ninguém está falando. E eu acho que isso tem uma potência muito forte e que ele foi um amigo das causas justas do mundo, não só na Palestina, também, como você falava, dos refugiados, dos migrantes. Qual a importância do Papa agora, depois de que o Trump está fazendo o que está fazendo com os migrantes latino-americanos e do mundo inteiro? Qual a importância do Papa quando El Salvador está construindo prisões para colocar de maneira ilegal a um monte de pessoas cujo seu único crime foi ser migrante, escapar da miséria, o que seja, né? E chegar a outro país. Bom, esta é a importância. Falar de que nós temos que construir outro tipo de relação com a humanidade. Uma relação que seja muito mais humana e muito menos mediada por o Deus do dinheiro. E eu acho que isso é uma das principais ensinanças de não esquecer que nós temos que ser humanos. Não é mais que isso. Não é um problema de cristãos ou não cristãos. É um problema de humanidade. Lembrando que a gente está gravando, a gente está falando aqui ao vivo na quarta-feira, 11h42 da manhã, quarta-feira, dia 23 de abril, e você vai poder escutar de novo, você que não viu desde o começo, nas plataformas do Brasil de Fato, no YouTube, do Spotify. Eles vão ficar disponibilizados, nosso estrangeiro, né, Lucas? Exatamente. Hoje, quarta-feira, no sábado, deve acontecer o funeral do Papa Francisco. Deve estar presente, como a gente já disse, vários líderes mundiais, entre eles o presidente Lula, que deve ir para lá acompanhando a primeira-dama Janja. Professor, quais a gente sabe que tem cardeais brasileiros que vão participar do conclave, né? Temos chances nesse páreo? Quais as chances do próximo Papa ser brasileiro? Olha, chance sempre tem. São 135 votantes. Dali pode sair tudo, inclusive como saiu o Papa Francisco. Quer dizer, era uma surpresa. Então, surpresas sempre haverá, né? Agora, eu imagino que as chances de um brasileiro sejam pequenas, embora precisa trabalhar, precisa fazer lobby, precisa circular, já era tempo de ter sido feito isso. Quer dizer, quando vai chegar nos 45 minutos do segundo tempo, que é o conclave, talvez não se tenha tido tanta chance. Acho que depois de um Papa argentino sair um Papa brasileiro, acho difícil, né? Agora, é preciso também evitar um pouco o identitarismo no Colégio dos Cardeais. Não é só porque o sujeito é originário da Ásia ou da África que ele é necessariamente alinhado com causas que interessam ao avanço da humanidade. Tem alguns que são bem reacionários, independente da origem deles, né? No caso dos brasileiros, a gente tem esses 7 cardeais que votam, tem mais um que não vota. Eu chamaria atenção para Dom Leonardo Steiner, que é o bispo que é o cardeal da Amazônia, que foi criada uma prelazia da Amazônia, da Amazônia, né? E é interessante isso. Ele foi nomeado
para assumir na sua vida o interesse pela Amazônia, que é o que nos interessa. A Amazônia é boa para a gente, né? Para a sobrevivência da humanidade. E tem um outro que é Dom Sérgio, que se fala muito, Dom Sérgio da Rocha, que é primaz. Ele por ser arcebispo de Salvador, ele é chamado de cardeal primaz. Ele tem muito interesse pastoral, quer dizer, pelas pessoas, como disse o Gabo, e ele faz parte desse Conselho dos Cardeais, que acho que são 60, né? Cardeais mais afinados, a quem Francisco ouvia mais, né? Então são esses dois que teriam mais chance. E entre esses 6, no Brasil. São 6 que votam, 6 brasileiros que votam, não é, professor? São 7 brasileiros que votam. Algum deles é reacionário na sua visão? Ah, é. Quais são? Vamos dar nome falar o nome? Se possível. Ele já não gosta muito de mim, mas eu acho que o Dom Odilo, né? Dom Odilo Scherer de São Paulo, ele é reacionário. Certo. Ele teve um azar que na outra, só uma piada, um xiste, que no outro conclave ele se deu mal, ele foi com muita sede ao pote. Ele foi um finalista, né? Quase que foi ele. Quase que ele levou. O pessoal, mas ele sabe, se foi gestos meio desastrados e tal, e aí acabou não sendo. Eu tenho um especialista em Papa, como é que é? Um papável, um especialista em Papa, né? Um papalista. Papólogo? Papólogo. Ele recomendou muita atenção para o arcebispo português. José Tolentino de Mendonça, ele era próximo de Francisco, o que já o credencia. Ele é teólogo, ele é poeta e ele eu vou usar os termos, não é esse que se usa, mas ele é o ministro do Ministério de Cultura e Educação, chama-se dicastério, tá? Então, ele trabalha nessa área. Então, ele depende um pouco das relações que ele fez, mas quem está na Europa tem mais acesso a esse, e é mais acessível a esse pessoal todo, né? Então, eles circulam, têm encontros, vão agitando, vão criando laços, né? Então, ele me chamou a atenção desse cardeal português, que pode ser interessante também, né? Tem alguns outros, de outras, como o Matteo Zuppi, que é italiano. Ele é enviado para a Ucrânia. O Francisco enviou para fazer articulações na Ucrânia. É o seguinte, o catolicismo ele é uma força moral, um soft power. Ele não, sabe, o Papa chamou para conversar, para ver se conseguia fazer a paz entre a Ucrânia e a Rússia. Se o Trump não consegue, o Papa não haveria de conseguir, mas ele deixou lá a sua pedrinha, né? Pois é. Tem outro que é o Jean-Marc Aveline, que é o francês, arcebispo de Marsella também. Atenção para ele, né? Quem mais que eu chamaria atenção? Tem um aqui que é da África do Sul. Ele é branco, mas é da África do Sul. Stephen Briolin. Brislim. Ele está muito atento para questões sociais, para a reconciliação pós-apartheid, quer dizer, era uma situação dificílima, e ele trabalhou a ideia da reconciliação, e é também próximo de Francisco. Os outros são 180, então... E os nossos ouvintes aqui nos comentários, professor, já estão na torcida aqui. Tem um pessoal falando, esperamos que seja um próximo, aí continue progressista, né? O pessoal já está na torcida aqui na expectativa. Falando em progressista, professor, o senhor ouviu o disco de rock progressivo do Papa?
que ficou famoso, Não, lançado em 2015. rapaz. Vale a pena, eu Não. vi, é impressionante, é bom, é bom. Saiu dançando? Saí quase orando. Quase de Espiritualmente, joelhos. é Rock realmente de joelhos. inspirador esse álbum que tá no Spotify também, tá disponível. E qual é o nome? Qual é o nome? O nome, ele é Wake Up, Desperte, Despertai. Wake Up. Yes. Oh, yeah. Professor, antes da gente ir para o próximo bloco, Pop Rocks. antes Pois da não. gente ir para o próximo bloco, que é um bloco mais leve, em que a gente traz notícias bizarras do mundo, eu não podia deixar de te perguntar, e essa história de anticristo? Volta e meia se fala da possibilidade do ser o último papa, o anticristo. Como é que o senhor, como professor de teologia, vê esse papo? Você disse muito bem, eu sou professor de teologia, não sou professor de bobajologia. Então, a gente ouve certas coisas, Nostradamus, meu Deus, sempre volta para o Nostradamus, mas eu não acompanho isso, não tenho interesse. Desculpe, eu sou totalmente ignorante em assuntos de anticristo, sabe? Muito bom. Demonologia, eu sei um pouquinho só, mas não... Nem vou contar para vocês, porque é expor a minha ignorância. É isso. Então, depois de disco de rock progressivo do Papa Francisco e Anticristo, acho que tá na hora de chamar o Terra Plana. Já né, foi um belo esquenta, Por né? favor, produção, solta a vinheta aí pra gente brincar. A Terra é plana. Então tá bom. Muito que bem, chegamos aqui para o nosso segundo bloco, o bloco Terra Plana, que para você que está chegando pela primeira vez aqui no estrangeiro e ainda não sabe como é que funciona, é muito simples e a gente vai te explicar. Cada um de nós aqui vai trazer a notícia mais bizarra, mais terraplanista que saiu na semana. Eu vou trazer uma, o Durão outra, o Gabo lá de Havana vai trazer outra. E quem vai decidir quem merece o troféu, porque sim, a gente compete aqui por um prêmio, é o nosso querido convidado hoje, o professor estreante aqui, o professor Jorge Cláudio Ribeiro, de Ciências da Religião, da PUC São Paulo. Professor, grandes responsabilidades, nós estamos nas suas mãos, hein, por favor. Dependemos da sua escolha. Então, eu acho que, pra gente começar, acho que o Gabo poderia trazer o dele primeiro, né, Durão? O que você acha? Sim. Por favor, Gabriel Vera Gabo. Lopes, o que você traz pra gente essa semana? Bom, nós já falamos um pouco disso, mas eu fiquei impactado, né, por a hipocrisia, por a forma que tem esta nova direita de falar de coisas, né, e depois falar o contrário. E aqui o Milei não só se falou que estava comovido e estava muito chateado porque aconteceu com o Papa, com a morte do Papa, senão que também vai viajar para o Vaticano e recordar, né, lembrar que ele foi o que falou que o Papa Francisco, quando já era Papa, né, era o enviado do diabo na Terra. Então, eu achava importante pensar esta virada da extrema-direita que passou de adorar o Deus Dinheiro, agora adorar o Papa nestes dias. E depois nós vamos ver o que estão fazendo eles. E foi com profunda dor, né, que ele despertou na manhã triste ali, eu tentando traduzir aqui meio de sopetão o tweet do presidente Javier Milei, né, que achava que Francisco era anticristo, mas que agora estava com uma dor imensa, Rodrigo Durão. O que você tem a dizer sobre essa mileizice? Vai lá, Gabo. O que acho mais esquisito de tudo isto é essa palavra, né? Dor. Eu achava que ele não tinha a capacidade de sentir dor. De sentir, Estou né? me inteirando agora. Cortem Claro, as... uma coisa assim... Experimenta você é cortar humano, as costeletas do Milei para ver se ele não vai berrar de dor. Então, bom, isto. A extrema-direita sempre está com a capacidade de surpresa. Gabo Franco favorito porque trouxe Milei, né? Você quer encerrar por aqui o quadro ou você quer Não, vamos contar a competir. sua? Pois não, então. O jogo termina quando ele acaba. O que você né? trouxe pra gente, Durão? A administração do nosso querido Donald Trump mudou o site oficial que os Estados Unidos abriram para combater a pandemia de Covid por teorias da conspiração da Covid. Que a Covid foi um experimento, foi disseminada de propósito, olha, pela China,
A gente está vendo o site covid.gov Meu Deus, dos eu não tinha Estados visto Unidos, isso ainda, cara. em que eles estão dando espaço para essa teoria da conspiração que tudo começou em Wuhan, no laboratório chinês, para envenenar o mundo. E, inclusive, criticando o chefe da resposta estadunidense à pandemia da Covid. O antigo chefe do CDC, né, o Centro de Controle de Doenças, o Anthony Fauci, que foi ali um bravo guerreiro ali durante a pandemia, né? Bravo guerreiro. É. Grande guerreiro. E agora a gente vê a extrema-direita no poder dos Estados Unidos espalhando a desinformação e provavelmente a próxima doença. Isso tem dedo do Robert Kennedy Jr., o neto do Kennedy, né? Que não tem? Ele tá de secretário de saúde do Trump, um negacionista, um anti-vax, né? Exato. Isso mesmo. Isso deve ter consequências, né, nas próximas pandemias, nas próximas doenças globais, né? Esse exemplo como tudo que os Estados Unidos fazem. Cara, é muito chocante isso. Eu não consigo atinar como é que um governo é composto por tanta gente nefasta e prejudicial, assim, como é esse governo Trump. Do esgoto. Lucas Stanislau, o que você tem pra gente? Eu vou ser bem breve, assim, e vai um Terra Plana com crítica aqui, porque eu há tempos venho, e o Brasil de Fato, inclusive, fez ótimas matérias sobre as bets, o fenômeno das bets, das casas de aposta, né, que estão se alastrando pelo Brasil e pelo mundo todo, e eu acho isso, essa peste, de fato, algo nefasto, assim, no nosso país e no nosso planeta. E meu Terra Plana as casas de aposta do mundo já têm apostas para quem vai ser o próximo Papa. Então, você aí, apostador, não apoio, não vou incentivar isso, gente, pra mim isso é muito bizarro. De mau gosto. Muito de mau gosto, enfim. Só queria aí denunciar e dizer o quão prejudicial a gente tá vendo, quem tá acompanhando a gente pelo YouTube pode ver, inclusive... As odds, né? As chances de cada um, né? Isso, pra você ali ter o melhor palpite e colocar o seu dinheiro ali nas apostas. Eu, de fato, pra mim chegou num ápice, assim, né? Essas apostas que tanto fazem mal ao nosso futebol, ao nosso esporte brasileiro, né? E agora aí também você pode apostar em quem será o próximo Papa e sabemos mais lá, daqui em diante, daqui pro futuro, o que mais vai ter nessas casas de aposta, né? Fumaça branca ou fumaça preta, né? Chocante. Eu aproveito para agradecer ao professor Jorge Cláudio Ribeiro, professor de Ciências da Religião da PUC São Paulo. Professor, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente hoje no Estrangeiro. Foi brilhante sua participação e estamos nas suas mãos aí para quem vai o seu voto, o troféu Terra Plana da semana. Eu vou dar uma inovação dentro do texto bíblico e vou fazer igual Salomão. Eu voto nos 3. Mas três... isso não pode, não, professor. Como não pode? Pode? Os 3 são igualmente funestos, né? Agora, queria só destacar a cara de anticristo do Milei, rapaz, na fotografia. Ele parece que estava a ponto de pular na garganta do Francisco para ver se tomava um pouco do sangue dele. A estética da extrema-direita então, é muito perturbadora, né? Bom, se for assim, por foto, fico com a do Gabo, né? Muito que bem. Que tem uma foto, pelo menos ele documentou, né? Humanamente, né? Com personagens humanos. Tá bom? É isso. Gabo, obrigado, querido, pela sua participação. Parabéns muito bom, pela como vitória, sempre. hein? Parabéns pelo troféu. A gente vai ver agora aí, temos uma novidade. Não sei se você já participou aí, mas temos o placar do Terra Plana, vejam só. Gabriel Vera Lopes, muito elegante com o seu troféu ali. Tentando tirar um pouco da vantagem aqui da bancada, né, Duran? Que tá muito lavada, reação. Né? Nosso Gabriel Flaco Lopes. Flaco, quem não sabe, é magro em argentino, né? Sem acessos palestrinos no programa, Durão, por favor. Parece... E muito obrigado a você. Muito obrigado, pessoal. Gabriel Vera Lopes, por favor, obrigado, Gabo. Suas considerações finais depois do troféu. Não, nós estamos lutando aí por equipe dos participantes, né? Isso é o mais importante, a equipe. E obrigado a você, meu querido amigo palestrino Rodrigo Durão. Bem-vindo de volta, Lucas Stanislau, dos escritores e apresentadores, junto comigo, do Estrangeiro, com direção de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, edição e sonorização de Fábio Balbini, na operação do Switcher, Guilherme Kobayashi e Otávio Oliveira, identidade visual de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, Lucas, a coordenação de áudio e vídeo é de Muniz Ravena.
A coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury e a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, um grande abraço e até quarta-feira que vem às 11 horas da manhã. Grande abraço.